as 3 informações sobre quem é Jesus. Olá, queridos, me chamo Marcos Neres e nesse vídeo eu quero abordar esse tema para você aí que está do outro lado dessa tela. Então vamos lá? Eu queria com vocês primeiramente ler o texto em questão, Mateus capítulo de número 16, a minha tradução é a King James, 1611, Mateus 16, versículo de número 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Versículo 14. E eles disseram: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, disse-lhe Jesus: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que está no céu. Eu quero pular já para o versículo 22, para não ficar muito extenso, que diz assim: E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Versículo 23. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Esse é o texto abordado em questão, onde revela as 3 informações que os discípulos de Jesus tinham sobre ele. Então Jesus pergunta primeiro, a primeira informação é os homens que dá. A segunda informação é Deus quem dá. E a terceira informação é Satanás quem dá. Então na primeira informação que os homens que dão aos discípulos, Jesus pergunta: o que os homens dizem que eu sou? E eles começam a dizer no versículo 14: Todos, quase em todos ou todos os discípulos disseram. O texto não fala quem foi, mas disse está no plural. Eles disseram. Alguns disseram que é João Batista, outros Elias, ou então Jeremias, ou um dos profetas. Então, a primeira informação sobre Jesus que os homens dão é que ele era simplesmente um mero profeta. Ok? Segunda informação sobre Jesus, e isso vai muito mais além do que uma informação, isso é uma revelação. Versículo 15. Ele pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos. E Pedro, só Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus fala: Olha, Pedro, não foi homens que te deram essa informação, não foi carne e sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Então, quando são homens que dão informações, muitos ficam sabendo, porque informação quase todos sabem, revelação são poucos. E a segunda informação é Deus quem dá, e somente Pedro responde: Tu és o Cristo. Então, para Deus, Jesus é muito mais do que um mero profeta. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. E terceira informação que os discípulos têm sobre Jesus vem de Satanás. Logo após Jesus falar: Bem-aventurado és tu, Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e tal, Jesus começa a dizer: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e deva sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais das sinagogas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus termina de falar: é necessário que eu morra e ressuscite ao terceiro dia, Pedro toma a palavra, versículo 22, e fala: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Então Pedro está dizendo que Jesus não iria nem morrer e nem ressuscitar. Então, se ele não morresse e não ressuscitasse, era sinal de que ele não era o Salvador, não era o Cristo. Porque o que paga o pecado é a morte. E não é a morte de qualquer pessoa, a morte de um inocente. E Jesus era o único inocente na face da terra que seria capaz de fazer isso, né? O único que não nasceu do pecado e não tinha mancha de pecado.
E versículo 23, Jesus, olhando para Pedro, fala: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim. Então ali não foi Pedro que deu aquela informação, foi Satanás usando a boca de Pedro. Então aqui estão as 3 informações sobre Jesus. Então, Jesus está pedindo aos discípulos um posicionamento diante dessas informações. Jesus hoje, também através da sua palavra, está falando conosco e pedindo de nós um posicionamento diante dessas informações. O que Jesus é para você? Jesus é para você como a informação que os homens têm te dado, somente um profeta? Que você procura ele a hora que você quiser para ele falar contigo, falar o que você quer ouvir, falar o que o seu ego quer ouvir, te revelar o que o teu ego quer que seja revelado, te dar presentes? Ou você tem Jesus como Satanás informou aos seus discípulos que ele era um homem comum, que ele não ressuscitaria. E se ele não ressuscita, é sinal de que o nosso pecado não foi pago. Ou você é aquele discípulo que tem intimidade com ele e quem deu essa informação foi nada mais, nada menos que o Pai. E não é somente a informação, uma revelação. Ele revelou que Jesus não é só um profeta e nem um homem comum. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje Deus pede de nós também um posicionamento. O que Jesus é para você? Sou um profeta? Sou um homem comum? Ou é o teu Salvador? Se Jesus é para nós como Cristo, aquele que morreu na cruz, foi humilhado, foi traído, foi escarnecido, em nosso lugar, e que se Ele de fato é para nós nosso Salvador, nós temos que envergonhar de nós, nos envergonharmos de nós mesmos e morrer também para os nossos pecados. Porque se Jesus é para nós como Salvador, o Salvador morreu e ressuscitou ao 3º dia. E ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se nós estamos seguindo o mesmo caminho de Jesus, nós estamos seguindo também o mesmo caminho da crucificação. Mortos para o nosso pecado, mortos para o mundo e ressuscitados para Deus, vivos para Deus. Então, tome uma posição, saia dessa dúvida, né? E não escute nem os homens e nem o diabo. Escute a Deus. Como assim? Como eu vou escutar a Deus? Deus não fala comigo, eu não escuto a voz de Deus. Aquela Bíblia que está lá no seu armário empoeirado, ela é a palavra de Deus. Ou aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. Então, Deus vai te revelar através dela. Amém? Que eu possa ter te ajudado, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que ficou até aqui. Deixa o like, compartilha com os amigos, compartilha com aquele que você acha que está com dúvida de quem é Jesus e mostre esse texto em Mateus 16, a partir do versículo 13, para que essa pessoa entenda quem de fato é Jesus. Não segundo a visão humanista, nem segundo a visão satanista, mas segundo a visão divina de Deus. E Jesus é o nosso Salvador. Deus te abençoe. Até a próxima.